Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de dezembro, nós vamos meditar de Tiago, do capítulo 1 ao capítulo 2, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar, o livro de Tiago, que o autor leva o próprio nome da epístola, é uma carta. Esse Tiago aqui é um dos filhos de José e Maria, consequentemente, meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus, ele foi filho, concebido por Maria, mas pela obra do Espírito Santo. Então, vamos dizer, ele era um filho adotivo de José, Já Tiago, não, era filho mesmo de José com Maria, Depois ali do nascimento de Jesus, eles continuaram, a constituição da família. Então, Tiago, ele trabalhou como pastor, e o propósito que ele escreveu é para oferecer, vamos dizer, conselhos práticos a pastores, Então, por isso que essa carta aqui, ela faz parte aí das cartas pastorais. E esse livro de Tiago, ele vai trazer, na verdade, muito ânimo e vai trazer alguns perigos que não devemos negligenciar na nossa caminhada cristã. Então ele começa: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, promove perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, Então, agora aqui o conceito de íntegro, de forma completa, vamos assim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que nos dá liberalmente e não lhe censura, e se lhe há concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem não alcança? Quem não tem fé. Quem duvida? É isso que Tiago está dizendo. Homem de ânimo doble. Sabe o que é isso? Ânimo vacilante. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Outro dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, Então, pessoas que têm o ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Ó irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, desaparece a sua formosura e o seu aspecto. Assim também murchará o rico em seu caminho. E aí ele vai falar sobre a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, em outras versões, concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. E aí ele continua: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meu amado irmão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai,
Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio também para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Olha que poderoso que Tiago nos ensina aqui. Nós devemos ser praticantes. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida, né? Você ler, você fala, você pratica, você vive. É assim que deve significar a palavra de Deus para mim e para você. E aí ele continua, porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-sucedido no seu realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus Pai, é esta: visitar o órfão, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminável pelo mundo. E aí, o capítulo 2, ele vai falar que a gente não deve fazer acepção da pessoa, né? Meus irmãos, não tenhas fé em nosso Senhor Jesus Cristo, da glória, em acepção de pessoas. Ser, portanto, entrar na vossa sinagoga alguns homens com anéis de ouro nos dedos, em trajes de lustre, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm traje luxuoso, e lhe disserem, assenta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali ao pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízes, tomadores e perversos de pensamento? Ouvi, meu irmão, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são ricos que o oprime, não são eles os que arrancam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome por sobre vós que foi invocado? E se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazei a ele bem. Se, todavia, fazei acepção de pessoa, cometei pecado, sendo arguido pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de toda a lei. Portanto, aquele que disser não adulterarás, também ordenou não matarás, ou se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aquele que hão de julgar-dos pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí ele vai falar que a fé sem obras é morta. Olha só, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé e não tiver obra, por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecendo de roupa, necessitado do alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só é morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostro a obra e te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes o bem. Até os demônios creem, mas não temem. Quereis, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Está lá em Gênesis 22. Vês como a fé operava justamente com as suas obras com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura no que dizia. Ora, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.